Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Gestão e Marketing na Prática. E hoje eu quero falar sobre o planejamento das ações, não só ações de marketing, claro, a gente vai falar muito aqui sobre ações de marketing também, mas das ações aí para vocês se prepararem para o fim do ano. E aí, de repente, você fala assim, meu Deus, mas a gente ainda está em junho, como que eu já vou me preparar para o fim do ano, me preparar para as próximas ações? É isso mesmo. Estamos em junho, sim, mas temos que nos preparar para o restante do ano. Gente, por que isso? Vejam só. Então, vou dar alguns exemplos aqui, também para pessoas, né, que tenham clínicas, coisas maiores, que não sejam somente um consultório de uma cadeira, mas muitas coisas que eu vou falar aqui também cabe e muito bem para as pessoas que atendem sozinho, que tem só um consultório, que tem uma cadeira, e que não é porque tem aí, digamos, um estabelecimento num tamanho menor, que também não vai ser, não quer dizer que vai ser uma proporção de lucro menor, não quer dizer que não tem que ter planejamento, muda algumas estratégias, a proporção da estratégia, a proporção do investimento, algumas situações, mas devem ser feitos os planejamentos também. E por que eu estou falando disso? Porque que nem hoje, por exemplo, eu fiz um post lá nos meus stories, quem me acompanha viu lá, que é justamente do meu planejamento que eu tenho de ações de post, de postagem de conteúdo aqui para vocês, até outubro já elaborado. E aí, às vezes, a gente se pergunta, nossa, mas por que com tanta antecedência? Então, eu penso em algumas ações, então, com isso, claro que eu já pensei nas ações após outubro, mas não estou ainda encaminhando para a execução, encaminhando para fazer esses posts, porque pode ter algumas modificações, e eu vou falar aqui um pouquinho disso também. Se eu vou fazer um post no qual eu vou dar ideias para vocês de ações para o Dia das Crianças, por exemplo, como que eu vou fazer esse post, como que eu vou colocar essa ação lá próximo de Dia das Crianças? Não dá. Então, eu tenho que colocar isso com uma antecedência suficiente que eu possa auxiliar vocês para que vocês utilizem desse conteúdo para trabalhar essa ação para o Dia das Crianças. Então, por exemplo, essa estratégia, algumas coisas que eu vou colocar algumas dicas, algumas orientações para ser realizadas, ideias lá para o Dia das Crianças, eu vou ter que pôr quando? Em setembro, para dar tempo de vocês pensarem para executar. E olha que, assim, isso é uma orientação da minha parte. Mas para vocês deve ser elaborado com mais antecedência ainda. Por isso que é tão importante fazer o planejamento. Então, tem coisas aqui que eu já pensei, por exemplo, para o Natal. Por quê? Se você for pensar nas ações de Natal, poxa, mas faltam 6 meses, mas tem tantas coisas para pensar, não só de marketing, tantas coisas que você deve pensar no planejamento, em como você vai fazer o seu trabalho no mês de dezembro, até quando você vai trabalhar, como que você vai se planejar para que você possa ou não tirar férias, quais ações você vai fazer para o seu paciente, como que você deve passar essas orientações, enfim. Então, é bastante coisa. E se, de repente, a gente deixa lá para o fim do ano, tá aquela correria e passa muita coisa batida. Esquece, fala, puxa, eu deveria ter feito isso, no próximo ano eu vou fazer melhor. Então, para que isso não aconteça, hoje eu resolvi trazer um pouquinho desse conteúdo aqui para vocês. Eu espero que ajude bastante e que vocês possam parar para pensar, para elaborar ações aí para os próximos meses. Então, por exemplo, eu listei 3 situações aqui, 3 ações, tá? 3 coisas aqui para vocês pararem para pensar. Então, nós temos aí qual a próxima data, digamos assim, comemorativa que a gente poderia pensar em ações. Por exemplo, Dia dos Pais. Então, que ação é essa? Poxa, eu vou fazer um post parabenizando o Dia dos Pais. Quem faz esse post? É você mesmo? Então, você já vai ter que separar um tempo na sua agenda e pensar em alguma coisa, né? Pensar em como você quer comunicar isso, o que você quer ali, se você quer uma foto do seu pai, se você quer uma foto do seu esposo, porque ele é pai, enfim, o que você quer comunicar? O que você quer transmitir? Que sentimento você quer passar? E você já começar a pensar nisso, para se é você começar a procurar, então, essas informações para você passar isso através de um post, seja um post único, seja carrossel, seja se você quer gravar um vídeo, seja de repente, olha só, uma ideia, né?
que acabou de me surgir aqui. De repente, uma ação que você vai gravar com antecedência de alguns pais que acompanham seus filhos no tratamento. E aí você, de repente, vai fazer uma foto, e aí chegar no dia dos pais agradecer, né? Falar assim, agradecer aos pais do fulano, do ciclano, e colocar ali, e fazer algumas ações ao longo do dia, seja um carrossel, e depois você colocar algumas coisas via stories, seja colocar num videozinho rápido para você transmitir isso via Reels. Então, você demonstrar o seu carinho com essas famílias, com esses pais que acompanham os filhos na consulta. Então, olha que ação legal. E isso você não vai poder parar para pensar e fazer tudo na semana do Dia dos Pais. Você vai ter que elaborar com antecedência. Então, você vai se programar ali, de repente vai olhar na sua agenda qual o dia que tem um paciente que vai acompanhado do pai, pedir a autorização dele, se ele poderia, se ele permite fazer uma foto ou fazer um vídeo rápido, para você depois fazer essa homenagem para ele, por exemplo, no Dia dos Pais. Então, olha a importância da gente parar para pensar em algumas ações com antecedência. Então, você pode fazer de uma forma que é algo muito diferenciado, que eu acabei de falar aqui, por exemplo, eu nunca vi dentista fazer isso, pessoas da área de saúde fazer isso, elaborar desta forma uma ação. E olha que diferenciado, olha como você vai engrandecer esses pais. Você acha que realmente eles não vão ficar felizes? Poxa, que legal ela colocou aqui, né? E você colocar uma frase lá de agradecimento a eles. Então, é muito legal, sim, fazer esses tipos de ações. Só que, de novo, isso tem que ser planejado com antecedência. Por isso, então, do planejamento. Então, esse foi um dos exemplos que eu passei. O que você vai fazer? Você vai enfeitar o seu consultório? Você vai colocar alguma coisa diferente para agradecer a esses pais? Você vai entregar alguma lembrancinha? Porque a gente sempre lembra de entregar uma lembrancinha no Dia das Mães, no Dia das Mulheres, e poucas pessoas lembram, por exemplo, de fazer o mesmo no Dia dos Pais. Você vai mandar uma mensagem via WhatsApp, ou, de repente, você vai fazer um videozinho seu agradecendo por ele ser seu paciente, parabenizando pelo Dia dos Pais, e aí você fazer um vídeo bem personalizado, você falando o nome dele, e depois encaminhar via WhatsApp no dia. Tem como você fazer essa programação. Tem muitos sistemas que enviam mensagens com antecedência não, que você vai organizar ali, vai colocar a data, vai fazer um agendamento para fazer esse envio de mensagem. E aí você vai organizar esses disparos. Então, tudo isso você planilhar, você colocar, que seja um rascunho, gente, mas colocar ideias. Vou falar uma coisa que eu gosto de fazer aqui. Então, quando eu preciso elaborar alguma ideia, elaborar alguma ação, criar um nome de uma campanha ou algo assim, e na hora não me vem nenhum start assim de falar, se esse nome é legal, esse nome é bom, ou eu quero usar isso aqui, sabe o que eu faço? Eu pego um bloco de notas no computador e começo a digitar frases que poderiam ser a frase que eu vou utilizar, tá? E eu começo a digitar, às vezes sai 10, 15, 20, 30, tem vezes que sai 5, e começo a digitar. Conforme você vai digitando, seja ela ruim ou não julgue antes isso. Mas eu começo a digitar as ideias ali e vou colocando uma em seguida da outra. E depois, conforme eu vou fazendo isso, eu vou estimulando o meu cérebro a pensar cada vez mais naquele assunto. E a hora sai a frase, eu falo, puxa, isso aqui tá legal. E às vezes eu falo assim, mas falta alguma coisa. Aí eu olho as outras que eu escrevi anteriormente, ligo uma na outra e falo, puxa, isso aqui ficou bom. Então, é uma forma que eu tenho de tentar ativar minha criação, quando eu preciso elaborar alguma coisa, assim, principalmente quando, por exemplo, eu vou elaborar eventos para vocês, para dentistas, para eu chamar aqui, às vezes, para o meu curso, para as minhas aulas que antecedem o curso, às vezes a gente quer fazer alguma chamada especial, quando eu vou elaborar algum criativo, enfim, alguma coisa que não me vem à mente e eu preciso colocá-la para criar, que muitas coisas vêm, assim, às vezes estou andando, estou passeando, estou trabalhando, de repente vem uma ideia, mas não é sempre assim. Então, às vezes, a gente tem que estimular para que isso aconteça. E é uma forma que eu utilizo e dá muito certo. Seja fazendo dessa forma, seja você criando aí seu bloco de notas
para você colocar ali as suas ideias e depois você lapidar no que de fato você vai fazer, quais ações de fato você vai fazer. Conforme você vai fazer essas ações aí, você vai escolher. Então, coloque várias ações ali possíveis e aí depois você escolhe, fala assim, eu acho que essa aqui vou fazer. Então, quer dizer, às vezes a gente está pensando que está tão longe para essa data especial que eu falei aqui, por exemplo, o Dia dos Pais, não está tão longe assim. Dependendo da ação, não. Se for para utilizar essa estratégia que eu falei, né, do Dia dos Pais, de gravar alguns pais, não. Então, você tem que pedir autorização, tem que pensar aí e já começar a produzir esse material. Listar aí, de agora para o fim do ano, quais são as ações que você gostaria de fazer, algo diferente no seu consultório. Então, eu dei o exemplo aqui do Dia dos Pais, falei, por exemplo, o que dá para fazer do Dia das Crianças. Uma coisa muito, muito simples que eu já fiz no meu consultório, foi super legal. Além da gente querer, às vezes, enfeitar o nosso consultório, mas, por exemplo, para o Dia das Crianças, eu já comprei aqueles durex, aquelas fitas, tipo durex colorido mesmo, e eu coloquei no chão com essas fitas, como se fosse uma amarelinha. Então, né, coloca lá o céu, tal, e coloca, então já fica um enfeite, uma ambientação diferente no seu consultório, preparado para aquela criança. E aí você pode colocar algumas outras coisas, fazendo analogia ao Dia da Criança, e você tornar esse ambiente instagramável. Então, veja só, a pessoa vai chegar lá, nunca tem aquela amarelinha no chão. Aí, de repente, chega no mês e vê se eles não vão tirar foto, se a criança não vai pular e, de repente, a mãe vai querer gravar, vai marcar o seu consultório, porque eles vão achar legal esse cuidado que você teve com o filho dele. Então, é uma forma de você fazer uma publicação, uma divulgação do seu próprio consultório orgânico, gratuito, porque os seus pacientes vão ver algo diferente e eles vão querer mostrar isso, eles vão querer mostrar o filho dele brincando ali, curtindo, o cuidado que você teve com ele, e aí é uma forma de você trabalhar também. Aí eu dei um exemplo aqui, mas o que você vai querer fazer? Você vai querer separar alguma lembrancinha para essas crianças? Se você é pediatra, provavelmente você vai querer fazer uma ação ainda mais especial do que se você é de outra área. Como eu trabalhei por muitos anos com ortodontia, e o meu foco na ortodontia eram adolescentes, e eu tinha muita criança também, então o Dia das Crianças sempre foi algo que eu trabalhei bastante. Então, você pode elaborar as estratégias. De novo, quando eu falo em elaborar estratégias, desde preparar o seu consultório, quanto programar o seu post, quanto você vê, o que você vai fazer. Então, coloca ali, eu vou fazer um story especial, eu vou entrar aqui ao vivo e vou falar com os meus pacientes. Olha outra ideia aqui, né? De repente, você fala assim, vou fazer uma live no Dia das Crianças, sei lá, de 10 minutos, e vou chamar todas as crianças do meu consultório para que elas me assistam no Instagram, porque eu vou falar algo especial para elas, e durante a live você cita o nome delas, parabeniza, fala para passar no seu consultório, que você está com um ambiente legal. Como que você vai fazer isso? Você tem que comunicar essas crianças para que eles entrem, para que eles falem com os pais, para que eles entrem nessa live, sabendo que tem essa antecedência. Aí, de novo, você já está criando uma ação para distribuição no orgânico, essas pessoas vão se preparar para isso, elas vão querer te ver, para que isso aconteça, você tem que avisar com antecedência, e você elaborar essas ações. De novo, você vai fazer isso com qual antecedência? E você colocar lá no seu planejamento. Então eu vou passar o mês de setembro inteiro comunicando os pais que no dia 12, que é o Dia das Crianças, eu vou fazer uma live focada para as crianças. Eu vou pegar ali no dia 12 e vou ensinar algo diferente para essas crianças de cuidado, vou falar o nome delas para parabenizar pelo dia, tá? Então você criou uma ação, né? E essa ação você vai comunicar, além de falar, você pode mandar pelo WhatsApp um lembrete. Não esquece de mandar o lembrete no dia da live, não esquece de mandar um lembrete na hora, falando que está ao vivo, e colocar o link ali, fala, eu estou aqui te esperando, coloca o nome dele para ele entrar. Também pode colocar um cartaz no seu consultório, comunicando isso. Então, olha, tal dia nós teremos a nossa live especial para você. Você vai fazer um presentinho, sei lá, um kit de higiene, vai entregar alguma coisa especial, doce, sei lá, né? Não é porque é dentista que a gente não pode fazer esses mimos. Então, você vai fazer uma cesta e vai colocar ali. Eu já fiz muito disso. Eu fazia assim, todo mês, como eu disse, né? Quando eu trabalhava muito com a parte de ortodontia, eu fazia os atendimentos,
Eu pegava todo começo de mês, eu imprimia uma lista dos aniversariantes do mês, mas olha como a gente tinha o planejamento. Então, imprimia toda a lista de aniversariante, ia numa loja, já tinha uma loja específica de chocolate, e eu comprava aquela barrinha, Feliz Aniversário. E aí eles já sabiam que eu comprava, eu já tinha um desconto especial com eles, um preço diferenciado, porque eles sabiam que todo mês eu comprava. A gente passava lá semanalmente, pegar as plaquinhas dos pacientes da semana, e quando o paciente chegava para consulta, como os pacientes de ortodontia vai nos visitar mensalmente, então, na hora da consulta, a secretária entregava a barrinha de Feliz Aniversário e parabenizava. Então, era uma ação assim que era muito legal, porque às vezes já tinha passado o aniversário, porque às vezes a pessoa não vai na consulta no dia do aniversário, né? Ou às vezes ela é um pouco antes. O que nós recebíamos do paciente era, poxa, que legal, né? Eu nunca recebi isso antes, um cuidado do dentista, um cuidado do médico. As pessoas, elas estão habituadas a ser lembradas pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela família, mas não por essas outras pessoas. E o que é o senso comum, gente? O senso comum é a pessoa mandar uma mensagem. Então, faça algo diferente para que você fique na memória dessa pessoa. Você criar momentos especiais para que ela lembre de você. E era isso que acontecia. Então, a gente sempre entregava essas barrinhas de chocolate. E isso chamava atenção. Então, a minha equipe já sabia, lá na loja, eles já tinham a autorização, quais eram os nomes das pessoas que podiam buscar essas barras de chocolate. Então, a minha equipe já sabia, era uma ação fixa que eu tinha no consultório, então, essa organização era muito tranquila, ela fluía muito bem, porque era todos os meses, isso era algo fixo. Agora, o que eu estava falando aqui para vocês, além dessas ações fixas, que eu trabalhei muito, é o planejamento de datas especiais. Então, eu dei exemplo aqui para o Dia dos Pais, dei exemplo para o Dia das Crianças, e como que vocês vão, por exemplo, comunicar lá a chegada do Natal. Mas, Fabiane, já pensar no Natal? Veja só, se você trabalha com implante, se você trabalha com prótese, a gente precisa de um serviço terceirizado, que é o laboratório de prótese. E esse laboratório, normalmente, eu não sei como que é na cidade de vocês, mas eu moro em Curitiba, e aqui em Curitiba eles já nos avisam, a gente pega serviço até outubro, novembro eles passam a data, no máximo até tal data de novembro. Por quê? Porque eles também tiram férias, então tem muito material faltando na dental, assim, que está com problema para trazer mesmo, né? De suprimentos, a gente sabe do porquê, né? Por causa da tanto demanda quanto a dificuldade que teve na fabricação nesses 2 últimos anos. Então, eles nos avisam e eles ficam sobrecarregados, a gente sabe que de fim de ano é comum a gente ter um aumento de demanda na parte de prótese e implante, então eles não vão ali, se eu fechar, né, uma demanda, sei lá, 3, 4 vezes maior do que eu costumo fechar mensalmente, se eles não conseguirem me atender. Então, a gente já tem que comunicar isso com os pacientes. E essa comunicação, ela pode funcionar muito bem até como uma ação de marketing para o seu consultório. Então, você entrar em contato com as pessoas ou as avaliações que vêm até você já comunicar. Falar assim, olha, a gente consegue entregar, porque todo mundo quer prótese, quer implante, para o Natal, né? Então, todo mundo quer estar com tudo novinho ali. Clareamento, só que clareamento a gente sabe que dá para estender mais o prazo. Agora, uma vez que a gente precisa de um serviço terceirizado, que a gente depende da entrega de outra pessoa, e isso pode ser comprometido, a gente também tem que trabalhar com uma responsabilidade maior, e a gente tem que trabalhar muito bem com esse prazo. Então, você vê com o laboratório e você fazer isso, comunicar ao seu paciente, falar assim, ó, eu consigo te entregar até tal data, desde que você feche essa avaliação comigo até tal dia. Então, como eu disse, aqui eu sei que até final de outubro, no máximo, primeira semana de novembro, se eu tiver com tratamento em andamento, eu consigo entregar antes do Natal. Depois disso, não. E ainda para dificultar a nossa vida, a gente ainda tem 2 feriados em novembro, aí tudo para, né? Muitas dentais também fecham ali no final de dezembro, o que complica um pouco a nossa entrega de alguns serviços. E aí você pode comunicar, você vai usar aí também, né, querendo ou não, você acaba utilizando o gatilho mental da escassez, porque você tem um período que você consegue entregar aquilo que o seu paciente quer. E isso vai aumentar muito a sua taxa de conversão.
Se você nunca tentou fazer dessa forma, sugiro fortemente que você tente esse ano e depois me conte aqui se realmente você não teve resultado, tá? Se não mudou esse seu resultado. Isso deve ser programado. Como que eu vou comunicar aos meus pacientes até quando eu vou fazer tais serviços ainda dentro desse ano? Vai ser via um comunicado no mural no meu consultório? Vou falar, gente, isso vocês podem falar o tempo todo aqui na rede social, sabe? Chegar lá em outubro, falar, olha, se você está achando que falta muito tempo para o Natal e você está querendo trocar a sua prótese, assim, e utilizar a caixinha de pergunta para as pessoas enviarem para você dúvidas, né? Falar, quer agendar o seu horário, que eu vou esclarecer suas dúvidas. Então, você pode elaborar essas estratégias através das redes sociais para alavancar aí a distribuição de conteúdo, o nome o nome do seu consultório através das redes sociais. Usar ações internas dentro do seu consultório de comunicação para que as pessoas falem com seus pacientes e eles falem um para os outros, né? Então, às vezes, tem alguém da família daquela pessoa que quer fazer uma prótese ou um implante, ela vai comunicar. Então, essa toda é a importância de você se planejar com antecedência. Vamos falar de uma data que está aqui bem próximo agora, né? Bem próximo mesmo, férias escolares. Você já pensou numa ação de marketing para as férias escolares? Gente, dá para você falar, por exemplo, do check-up familiar. O que eu posso elaborar aqui de diferente para as famílias? Né? Aproveitando que está nas férias, normalmente pai e mãe aproveitam o período de férias. Aqui em casa, nas férias, eu levo minha filha em tudo quanto é médico que tem que levar para fazer consulta de rotina. E não vai ser diferente com dentista. Só que, para que eles se lembrem e tenham alerta de que deve levar no dentista também, a gente tem que passar essa orientação. Então, fala da importância de fazer um check-up cada 6 meses, para utilizar esse período das férias, para que a pessoa possa fazer esse check-up. E o que inclui esse check-up? Vai incluir radiografia ou não? Vai incluir uma profilaxia? Vai incluir uma aplicação de flúor? De qual a qual idade você encaixa esse check-up? De repente, fazer um planejamento familiar? Olha, o check-up familiar, o que inclui? Inclui a limpeza do pai, da mãe, do filho, como se fosse um pacote de serviços. E aí você pode utilizar isso aqui falando para os seus pacientes. É algo que está bem em cima da hora, mas que ainda dá tempo de você fazer. Coloca lá na sua recepção, treina a sua recepcionista. Se você é uma pessoa que tem várias pessoas trabalhando no seu consultório, que você tem uma equipe maior, faça um treinamento e fala, ó, para esse ano, nas férias, a gente vai fazer algo diferente. Nós vamos fazer aqui um check-up familiar. E explica o que é o check-up familiar. Então, esse check-up você passa para a equipe, né? Vai incluir o quê? Vai incluir a limpeza do pai, da mãe, do filho. Se são mais de um filho, vai incluir mais tal coisa. Se você vai elaborar um valor fechado para esse check-up, coloca tudo ali, passa para elas o que inclui, passa para elas orientar os seus pacientes. Todo mundo que chegar lá e fala, e aí, você já se programou para fazer o check-up familiar dessas férias? Porque a gente está com uma ação específica para o mês de julho, que é o check-up familiar, para aproveitar as férias do seu filho. Olha que ação legal. Lembrando aqui, quantos dentistas você já viu fazer isso? Me fala aqui, quantos dentistas, quantas clínicas você já viram fazer essa ação interna? Então, falar aqui na rede social, faz um post, coloca isso aqui, claro. Você não vai colocar preço aqui na rede social, mas vai falar que você tem que você trabalha com check-up no período de férias familiar. E o que inclui? Qual a importância desse check-up? Gente, são poucas. Então, pensa fora da caixinha. Tudo que eu falei aqui são ações que, assim, eu não vejo os profissionais fazerem nas redes sociais. Aliás, as pessoas sempre fazem mais do mesmo. Então, seja diferente. Pense num planejamento, coloque numa lista as coisas que, por mais que você ache absurda, vai fazendo uma lista para depois você lapidar e pensar realmente em ações que você fala, eu vou tentar fazer essa ação esse ano. Já imaginou o quanto isso pode alavancar o seu consultório? O quanto pode fazer você estar em outro patamar bem diferente do concorrente, do outro colega que não faz? O quanto você pode ser lembrado por outros colegas?
né? Por outros colegas, não, por outros pacientes. Então, pensem nisso. Então, pensem sempre em planejamento. Não está cedo demais para você pensar no seu planejamento do fim do ano. Aqui eu já fiz uma lista de coisas, de conteúdo para elaborar aqui para vocês. Até isso, assim, sabe? O que você deve planejar com antecedência, né? Vamos falar aqui não só de marketing, vamos falar de gestão. Ah, você já elaborou se você vai tirar férias? Você já se programou e você já está fazendo uma programação financeira para pagar essas férias de 13º, sem que ele prejudique seu caixa? Então, essa programação você poderia estar fazendo desde janeiro. Ah, mas não fiz, ok, corra que dá tempo para você não ficar apertado lá em dezembro. É importante, sim, esse planejamento. Então, vale a pena você parar para pensar, tira aí um dia da semana, uma horinha para você pensar em estratégias geral do consultório. Tire aí mais, além de uma horinha por semana, mais uma hora por mês para pensar em estratégias mensais, como que foram os seus números, o que você pode melhorar, fazer pesquisa de satisfação dos seus clientes, principalmente após essas ações. Sei lá, coloca na pesquisa, você já participou de alguma ação dessa, já tinha ouvido falar, você já foi em algum consultório que fez isso, o que você achou da nossa ação, gostaria que repetisse, ouça o seu paciente. Pode ser que teve alguma coisa que ele vai trazer uma ideia para você que você não pensou e que vai funcionar muito bem. Seja aberto a ouvir os pacientes, seja aberto a tentar ações novas no seu consultório e pense com antecedência, porque aí dá tempo de você fazer orçamento, se você quer dar uma lembrancinha, dá tempo de você fazer orçamento com mais de uma pessoa, essas pessoas precisam de um tempo para te entregar o material que você pediu, a pessoa que vai elaborar esse material para você, além de produzir, ela também vai pedir um tempo para fazer essa elaboração desse material. Então, se é uma agência de marketing digital, às vezes 30 dias, 60 dias, se é uma social media, às vezes 30 dias, 60 dias. Então, você tem que ter esse planejamento para você não chegar lá em cima da hora e, de repente, você não conseguir uma pessoa que elabore esse material para você, porque você já não tem tempo hábil. E depois das pessoas elaborarem esse material, você tem que enviar para a produção, que também tem um tempo. Você tem que comunicar a sua equipe, você tem que treinar a sua equipe para elas saberem como funciona determinada ação, para que isso realmente funcione. Por isso que precisa dessas ações com antecedência. E para a gente finalizar aqui, eu vou dar uma dica, algo que eu sempre fiz nas clínicas e que funcionava muito bem. Então, quando chegava no começo do ano, a primeira, vamos supor que a gente retornasse lá dia 10 os atendimentos. Se os atendimentos retornassem dia 10, eu fazia, então, um retorno com a equipe dia 8. Eu nunca fazia logo na segunda-feira, tá? Eu pegava, por exemplo, assim, vamos retornar na quinta, porque daí eu faço uma quinta e uma sexta de treinamento, e aí elas aí têm o sábado de folga, e na segunda a gente retorna aos atendimentos. Por quê? Porque nesse dia, então, no ano anterior, né, no fim do ano, eu já tinha feito uma agenda do ano seguinte, algo especial para elas ali, para entregar já no primeiro dia de trabalho do ano seguinte, tá? Então, eu já tinha esse material todo pronto. E quando retorna ao trabalho no começo do ano, sempre venho com uma lembrança, com uma agenda, com um café da manhã diferenciado. A gente faz um momento nosso para que todo mundo fale todas as fofocas de fim de ano, como foi o Natal, o Ano Novo, enfim, todas essas coisas. E aí, depois, na parte da tarde, a gente começa realmente com treinamento e também a organização da clínica ou do consultório em geral, né? A limpeza, se situar novamente dos materiais, onde estão, parece que, assim, às vezes é uma semana, 10 dias, mas parece que faz um ano que não aparece lá, né? Porque a gente realmente desconecta nas férias. E aí eu retornava e muitas vezes eu fazia um encontro também, faço um encontro separado com as gerentes, no qual eu deixo elas pensarem em ações. E eu falo, eu quero que vocês elaborem as ações para o ano inteiro. E deixo em aberto, quais datas vocês colocariam comemorativas, quais ações vocês pensariam, e colocar tudo individual, não é elas pensarem em grupo, não. Por quê, gente? Eu estou ativando a criatividade de pessoas diferentes, sempre vai surgir uma ideia nova. E aí, depois, no final, cada um falar suas ideias e quais as datas fariam as ações, quais seriam essas ações, e a gente entra num senso comum de teste. Então, então qual ação aqui a gente acha que mais vale a pena a gente testar agora?
Então, eu dou ouvido às pessoas da equipe, vem com ideias que às vezes eu nem parei para pensar, e a gente já sai com o calendário do ano pronto. Fabiane, quer dizer que no começo do ano eu já vou ter tudo do ano inteiro, não pode mudar? Claro que pode mudar, gente. Mas, por exemplo, ainda mais se é no começo do ano uma ação para o fim do ano. Pode ser que ao longo do ano a gente veja que algumas coisas funcionem muito bem e outras nem tanto. E a gente tenha que reajustar a rota ali né, para frente. Mas a gente já sabe quais são os pontos que a gente tem que parar para pensar, aonde que eu tenho que fazer determinados orçamentos, quais os tipos de profissionais eu devo procurar para me ajudar nessas ações específicas, quais são os terceirizados que eu preciso procurar. Então, gente, espero que tenha ajudado bastante aqui. A gente volta amanhã com mais conteúdo. Achei importante trazer esses conteúdos para vocês, porque deu muito certo que essa semana eu estava fazendo o meu planejamento e eu, né, dividi aqui via stories, eu quis trazer um pouco de conteúdo e de ideias aí para vocês utilizarem no seu consultório.